Pois é, já passamos mais de um ano no enfrentamento da Covid-19 e o que será que aprendemos até agora? Eu sou Márcia Palferro, professora e farmacêutica, e o tema de hoje é justamente esse: gestão de pandemias, lições aprendidas. Se o tema se mostrou interessante para você, já deixa aqui o seu like e me acompanhe até o final. Vamos lá? A primeira lição que eu gostaria de abordar é sobre o negacionismo, um problema recorrente na história da humanidade. Não é de hoje que as pessoas têm dificuldade de acreditar em novos conhecimentos e inovações científicas. Então, estamos falando aí de meados do século XVIII, quando se desenvolveram os grandes hospitais e eram realizados procedimentos cirúrgicos, foi também descoberto os anestésicos e mesmo assim, a boa parte dos pacientes morria depois do ato cirúrgico. Isso começou a incomodar particularmente um médico chamado Ignaz Philipp Semmelweis, que resolveu introduzir então a lavagem de mãos obrigatória para os médicos antes de cuidarem dos pacientes. E com isso, ele reduziu significativamente os índices de mortalidade no Hospital de Viena. Mas mesmo assim, os colegas tiveram grande dificuldade de aceitar essa teoria. Eles não podiam acreditar que as doenças eram carregadas por aqueles que deveriam, na verdade, salvar vidas. Isso só mudou depois que Pasteur conseguiu definitivamente combater a chamada teoria dos miasmas e introduziu a teoria microbiana. Até século XIX, as pessoas acreditavam que as doenças eram causadas pelos ares pútridos, eram carregadas pelo ar. Não se sabia que estava associada à presença dos micro-organismos. Só Pasteur é que conseguiu provar que existia uma relação direta entre micro-organismos presentes no ar e, por exemplo, o apodrecimento dos alimentos. Utilizando desses conhecimentos introduzidos por Pasteur, um outro cientista chamado Joseph Lister, um médico, ele resolveu então introduzir uma técnica de asepsia cirúrgica, ou seja, ele borrifava um desinfetante, o ácido carbólico, na sala de cirurgia e com isso ele eliminava os micro-organismos presentes no ar. Com isso ele obteve grande sucesso, ele conseguiu inclusive publicar o seu artigo científico numa revista de sucesso, que é a revista The Lancet. E além disso, ele fez uma cirurgia muito bem sucedida na rainha da Inglaterra, a rainha Vitória. E com isso, então, as pessoas começaram a acreditar que realmente existia uma relação entre doenças e micro-organismos e passaram a levar esse problema mais a sério. Além disso, foram feitos outros avanços nessa época. Pasteur continuou estudando sobre os micro-organismos e descobriu, por exemplo, os métodos de pasteurização dos alimentos e bebidas, que é um método de eliminar os micro-organismos presentes nos alimentos e permite que eles se conservem por mais tempo. É um método usado até hoje, por exemplo, para a conservação do leite. Ele também descobriu a primeira vacina humana contra o vírus da raiva e fundou o Instituto Pasteur, na França, em 1888, um instituto que até hoje continua realizando pesquisas na área de microbiologia e contribuindo para o desenvolvimento de novas vacinas. Mas eu gostaria de comentar que, na verdade, a primeira vacina contra uma doença não foi desenvolvida por Pasteur. Ela veio muito antes mesmo de entender essa relação entre micro-organismos e doenças. Ela foi descoberta quase de forma acidental por um médico inglês chamado Edward Jenner em 1796. Ele observou uma técnica usada pelas camponesas que ordenhavam as vacas no campo. Elas utilizavam as escaras da varíola bovina para imunizar as pessoas contra a varíola humana, uma doença que matava muita gente naquela época. E ele desenvolveu então uma vacina a partir da varíola bovina. Essa foi a primeira vacina que, embora não muito bem compreendida, ela funcionou muito bem. Então, em homenagem a Jenner, quando Pasteur finalmente conseguiu entender o que era uma vacina e desenvolveu a vacina da raiva, ele chamou esse método de imunização de vacina, porque vacina é um nome que vem do latim, aquilo que vem da vaca. Então, vacina passou a ser um termo usado para qualquer imunizante, não só contra a varíola, que veio da vaca, como também outras vacinas desenvolvidas de outras formas. Uma outra arma importante no combate aos micro-organismos são os antibióticos. No caso, eles servem para combater doenças provocadas por bactérias.
E a descoberta do primeiro antibiótico também ocorreu quase que por acaso, quando Alexander Fleming estudava alguns micro-organismos que causavam infecções nos soldados de guerra. Então ele descobriu que havia um fungo, o Penicillium, que conseguia eliminar as bactérias causadoras das infecções mais comuns que ocorriam nessas feridas. E aí ele desenvolveu então um medicamento chamado penicilina, que demoraria ainda uns 20 anos para ser introduzido em escala industrial e seria uma grande revolução no combate a várias doenças infecciosas causadas por bactérias. Com relação às doenças virais, ainda existem poucos medicamentos, mas já existem várias vacinas a partir do exemplo dado por Jenner e Pasteur, que também foram desenvolvidas e podem permitir o combate às infecções. Outra grande lição para a humanidade é aquela extraída das grandes pandemias que nós já enfrentamos. Gostaria de falar então da última grande pandemia que nós enfrentamos, que foi a gripe espanhola, no início do século XX. Trata-se de uma variante mortal do vírus da gripe, e a sua provável origem, embora chamada de gripe espanhola, teria sido nos Estados Unidos. Mas por que ela ficou conhecida como gripe espanhola? Porque era uma época em que estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, e a Espanha era um país neutro nessa guerra. Os outros países não tinham interesse em falar sobre essa gripe mortal, porque isso poderia abaixar ainda mais a moral dos soldados que estavam morrendo nos campos de batalha. Então a Espanha, como não estava envolvida diretamente com a guerra, noticiava abertamente essa gripe. Parecia que só estava acontecendo na Espanha, embora, na verdade, ela tenha se espalhado rapidamente pelo mundo. E ela acabou provocando a morte de 50 milhões de pessoas, acabou matando mais pessoas do que a própria Primeira Guerra Mundial. Além desse problema da falta de transparência na divulgação de informações, que também vem ocorrendo com a Covid-19, infelizmente, também havia grande resistência na adoção de medidas de proteção sabidamente eficazes. Já se sabia que os micro-organismos eram transmitidos pelo ar, principalmente quando se trata de uma doença respiratória como a gripe. Apesar disso, muitas pessoas eram resistentes ao uso de máscaras. E temos um exemplo muito triste que ocorreu nos Estados Unidos, na cidade de São Francisco. Havia uma liga anti-máscara formada por empresários, comerciantes, médicos e até membros de governo. E isso fez com que São Francisco se tornasse uma das cidades onde mais morreram pessoas decorrentes da gripe espanhola nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, como é que foi o enfrentamento da gripe espanhola? Infelizmente, no início, quando essa doença aportou nos nossos portos do Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, também foi negligenciada. O governo colocou panos quentes, falou que era só uma gripezinha, que não era a gripe espanhola. E com isso, nós perdemos 35 mil brasileiros, incluindo o presidente da República. A história do presidente da República ela é um tanto trágica. Rodrigues Alves ele havia sido presidente do Brasil entre 1902 e 1906. E nessa época ele foi muito bem sucedido no combate à varíola, à peste bubônica e à febre amarela, doenças que assolavam o país. Por quê? Porque ele convocou Oswaldo Cruz, um sanitarista que havia estudado junto com Louis Pasteur, lá na França, e trazido os seus métodos de combate às doenças aqui para o Brasil. E ele propôs, por exemplo, a vacinação obrigatória, que acabou reduzindo bastante o índice de varíola. Mas, infelizmente, com a gripe espanhola, Rodrigues Alves acabou sendo negligente e no seu segundo mandato, quando ele foi reeleito em 1918, ele nem chegou a assumir, acabou morrendo antes de gripe espanhola. Falando um pouco mais de Oswaldo Cruz, as pessoas também não aceitaram assim tão bem a introdução da vacina, que é um fenômeno que, infelizmente, está ocorrendo novamente aqui no Brasil. Há uma certa resistência em acreditar no poder da vacina resolver a Covid-19, assim como houve resistência das pessoas aceitarem a vacinação da varíola em 1904. Com isso, houve até um fato conhecido como revolta da vacina. No Rio de Janeiro, as pessoas queimaram ônibus, jogaram pedras, fizeram panelaço, fizeram grandes manifestações, o que levou o governo a recuar na vacinação. E aí aumentou muito o número de mortes por conta da varíola. E aí as pessoas se assustaram e resolveram formar até fila para se vacinar. Eu espero que não cheguemos a esse ponto agora com a Covid-19, que as pessoas não fiquem escolhendo o tipo de vacina
e evitando de tomar. Assim que chegar a sua vez, tome a vacina. Não fique escolhendo esta ou aquela vacina. Se elas foram aprovadas e estão sendo distribuídas, é porque elas são seguras e têm uma eficácia. Então, se vacine o quanto antes. Evite adiar esse método de proteção. Evite repetir o que aconteceu na época de Oswaldo Cruz. Aliás, falando na varíola, ela foi uma doença devastadora. Só no século XX, ela matou mais de 300 milhões de pessoas no mundo. E a Organização Mundial de Saúde, felizmente, conseguiu declarar essa doença como erradicada da humanidade em 1980. E sabe por quê? Porque houve um grande movimento mundial de campanhas de vacinação obrigatória e, com isso, a doença foi erradicada. É assim que nós conseguimos erradicar doenças, quando todos agem ao mesmo tempo combatendo a doença. Não adianta que só uns se protejam, que só uns adotem as medidas de proteção e de combate necessárias, porque senão o vírus continua circulando e reinfectando. Até hoje, a varíola é a única doença viral que foi eliminada eficazmente por meio de uma vacina, por conta dessa grande campanha, dessa grande união mundial. Eu espero que a gente consiga isso de novo com a Covid-19. A preocupação com pandemias é um problema recorrente na história da humanidade, então é importante que você entenda por que as pandemias merecem prioridade dos governos. Nada matou mais na humanidade do que as infecções. Elas matam mais do que catástrofes, terremotos, erupções vulcânicas e até mesmo guerras, porque essas situações catastróficas elas ficam limitadas a um determinado território. Já com os vírus e as bactérias, isso não acontece. Eles se disseminam rapidamente pelo mundo inteiro. Antes eles vinham a cavalo, de navio, hoje eles vêm de avião. Eles vêm rapidamente, eles cruzam os continentes e se espalham pelo mundo inteiro. É o que a gente está vendo agora com a Covid-19. Matemáticos, sanitaristas, historiadores, eles vêm sinalizando a possibilidade de surgimento de doenças infecciosas de difícil controle já há algum tempo. O mundo ele investe mais na prevenção de ataques terroristas do que na prevenção de infecções, que o risco é muito maior. Então a gente precisa rever algumas prioridades na humanidade. Esse alerta para novas pandemias ele já tinha sido feito pela Organização Mundial de Saúde no início de 2020. Isso antes de saber que estávamos enfrentando uma pandemia, quando parecia que era só um surto de um novo vírus respiratório lá na China. Já no começo de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu 13 maiores desafios para a década. E quais são eles? Primeiro, enfrentar a crise climática. Segundo, oferecer assistência à saúde em meio aos conflitos bélicos, porque não existiu um único dia na história da humanidade que não estivéssemos enfrentando uma guerra em algum lugar dos continentes. Também é importante oferecer combate à desigualdade no acesso à saúde. O quarto desafio é ampliar o acesso aos medicamentos, porque não adianta termos medicamentos modernos e eficazes, mas que eles estejam disponíveis apenas para algumas pessoas. É preciso garantir o acesso a todas as pessoas a essas novas tecnologias, essas descobertas científicas. O quinto desafio é interromper a transmissão de doenças infecciosas, como a AIDS, a tuberculose, que aliás estão sendo negligenciadas agora durante o combate à Covid. Essas doenças continuam circulando pelo mundo, também a dengue, a malária e outras doenças, que já existem ferramentas eficazes para combatê-las, mas elas têm sido deixadas de lado. Nós não sabemos ainda qual vai ser o saldo de doentes com relação a isso, por conta do abandono dessas campanhas em função de investir somente na Covid. Já no início desta década, a Organização Mundial alertava que é importante interromper a transmissão dessas doenças infecciosas para as quais já temos medidas eficazes. Devemos também nos preparar para novas pandemias. Esse era o sexto desafio que a Organização Mundial de Saúde já falava, ainda sem saber que estávamos diante de uma nova pandemia. O sétimo desafio é a proteção contra produtos perigosos. Existem vários produtos tóxicos, cancerígenos, que já não deveriam mais ser utilizados e mesmo assim as pessoas têm contato com esses produtos. A gente precisa rever o consumo de alguns produtos. Outra coisa é investir na formação de profissionais de saúde. Ainda existem lugares no mundo que carecem de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, enfim, profissionais que possam cuidar da saúde das pessoas. É importante também proteger a nossa juventude.
As causas de mortalidade entre os jovens são principalmente causas violentas, então precisamos garantir a elas mais segurança para que elas possam viver mais e de forma mais saudável. É preciso também reconquistar a confiança pública nas entidades que estão tão desmoralizadas. Então, muitas vezes as pessoas preferem acreditar em fake news divulgadas em blogs ou em outras mídias de pouca confiabilidade do que em algum órgão científico, algum órgão realmente idôneo com informações adequadas. É preciso também, como 11º desafio, garantir que todos possam usufruir das novas tecnologias de saúde, que elas não estejam disponíveis só para alguns, mas que estejam disponíveis para quem precisa. Em 12º lugar, se pede pelo desenvolvimento de novos antibióticos. Desde que Alexander Fleming descobriu a penicilina, já surgiram muitas bactérias resistentes a esses antibióticos. Inclusive, estamos já com o surgimento de algumas bactérias super resistentes que não respondem a nenhum tipo de antibiótico. Por que isso está acontecendo? Porque os antibióticos têm sido usados de forma inadequada. Aliás, esse é um tema interessante que já abordamos em outro vídeo que está indicado aqui para vocês, para acessarem no nosso canal. E o 13º desafio é reforçar as medidas de higiene, que nos leva a relembrar aquele momento em que Igmar Semmelweis convidava seus colegas a lavarem as mãos antes de tocar nos pacientes. Então, redobrar as medidas de higiene é importante, tanto para os profissionais de saúde como para as pessoas leigas, tomar mais cuidado no consumo de alimentos, de bebidas, ter higiene depois de usar o banheiro. Então, tudo isso vai prevenir a contaminação por vários micro-organismos, impede a transmissão de várias doenças infecciosas que ainda matam muita gente. Uma outra lição importante é reforçar a memória das pessoas. Depois que passou essa gripe espanhola, pouco se falou sobre isso. Permanecemos aí um bom tempo achando que nunca mais íamos ter uma pandemia tão grave. No entanto, estamos agora enfrentando a Covid-19, que nem sabemos quão grave ela vai ser, porque ela ainda não acabou. Enfim, a memória ela precisa ser reforçada. Quando a varíola terminou, nós não temos nenhum dia específico para relembrar essa data em que a varíola foi erradicada da humanidade. Também não falamos mais sobre a devastação provocada pela gripe espanhola. Não existem monumentos, não existem datas comemorativas, pouco se vê exposições sobre isso e pouco se fala também nas escolas. Então a memória ela precisa ser reforçada para que isso seja cultural. Pensar que é preciso sempre estar atento ao possível surgimento de uma pandemia ou mesmo de uma epidemia mais localizada. E hoje, com esse mundo globalizado, é muito fácil que um surto se transforme em uma epidemia e vire uma pandemia, que é justamente o que nós estamos vendo agora na prática. Por quanto tempo essa lição aprendida vai estar presente na nossa memória? Por quanto tempo nós vamos manter isso na memória dos nossos filhos e dos nossos netos, para que evitemos próximas pandemias? Porque elas certamente virão, se não estivermos devidamente preparados e prevenidos para isso. Finalmente, gostaria de falar um pouco sobre a maior crise sanitária do século XXI até o momento, que é o nosso desafio mais recente. Estamos falando, então, do coronavírus. Saiba você que nós não estamos lidando com a primeira espécie de coronavírus. Aliás, o SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, é a 7ª espécie de coronavírus que atinge os seres humanos. Eles são chamados vírus zoonóticos. Eles provêm de espécies animais e pelo contato estreito entre seres humanos e animais, tanto animais de estimação quanto animais selvagens, vem se tornando mais fácil que esses vírus sofram mutações e consigam infectar a espécie humana. Nós já tivemos, então, 6 espécies de coronavírus antes de chegarmos no SARS-CoV-2 e 3 delas são causadoras de infecções mortais. Quais são elas? A primeira delas foi a SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ela surgiu em novembro de 2002 na China e ela começou a se espalhar, quase se transformando numa epidemia. E por que ela foi combatida rapidamente? Apesar dela se espalhar por 26 países e provocar mais de 800 mortes, em 2003 ela já estava controlada, porque foram implantadas medidas rígidas de contenção, uso de máscaras obrigatório, rastreamento precoce,
para detectar com testes rápidos quem estava infectado e quem não estava, isolar esses pacientes. Então se conseguiu conter rapidamente essa infecção devido à introdução dessas medidas: máscaras, testagem rápida, isolamento dos doentes e quarentena das pessoas suspeitas. Depois tivemos a MERS. A MERS surgiu em 2012, é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. É uma doença que foi identificada na Jordânia, na Arábia Saudita, e ela possivelmente é transmitida por dromedários, então ela não foi completamente eliminada, porque ainda existe contato de seres humanos com esses animais. Até 2018, ela tinha atingido mais de 2.000 pessoas e provocado 790 mortes. O vírus ainda não foi totalmente erradicado, mas ele está razoavelmente controlado com algumas medidas de rastreamento e detecção precoce. Então, uma nova pandemia era só uma questão de tempo. E não demorou muito, né? De 2012, chegou no final de 2019, já surgiu uma nova espécie ameaçadora. Então, estamos aí diante do SARS-CoV-2, que foi identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, no final de 2019, como um novo vírus causador de infecção respiratória. E aí, ele se espalhou rapidamente pelo mundo. Já infectou milhões de pessoas e matou milhares. Ainda não sabemos qual será o saldo final dessa doença e quantas ondas de infecção ainda vamos enfrentar até que tenhamos realmente conseguido impedir a transmissão. E como é que nós enfrentamos a Covid-19? O que nós temos de armas para enfrentá-la até o momento atual? Nós temos que ter, primeiramente, um plano de contingência. O gestor, quando ele está diante de um problema como esse, que já está espalhado pelo mundo, já não é possível pensar em eliminar o problema, mas nós podemos mitigar os seus efeitos, reduzir os danos dessa doença. De que forma? As medidas imediatas que têm que ser implantadas rapidamente e de forma maciça são quais? Aquelas que já funcionaram no passado, no combate à SARS, a MERS e inclusive com a gripe espanhola, que são quarentena, isolamento, distanciamento, uso de máscara e controle de fronteiras, para que possa se detectar rapidamente pessoas suspeitas de infecção e tratá-las rapidamente. A médio e longo prazo, o que a gente pode fazer? Desenvolver vacinas e medicamentos, que são tratamentos de alta tecnologia. Estão começando aí a surgir no mercado já as primeiras vacinas. Medicamentos, ainda não temos nenhum medicamento verdadeiramente eficaz para tratar a Covid-19, tá? Até o presente momento, junho de 2021, ainda não há um medicamento eficaz, embora tenha se aventado o uso de alguns medicamentos para isso, até o momento não há. Então, o que a gente tem que fazer é adotar as medidas de contenção, máscara, isolamento e distanciamento. A médio e longo prazo, vacinas. Então, não deixe de tomar a vacina quando chegar a sua vez. Já tem vacinas seguras no mercado. Não fique escolhendo vacinas. Todas as que estão sendo fornecidas pelo SUS têm a sua eficácia e segurança comprovada. Todas elas podem te proteger. Se não proteger de pegar a infecção, pelo menos de pegá-la de uma forma menos grave. Então, vale a pena tomar vacina? Vale. E de forma permanente, como é que a gente enfrenta a Covid e o possível surgimento de outros primos aí do novo coronavírus, ou mesmo outras espécies virais, esses vírus zoonóticos que eu já falei, que podem vir dos animais para o ser humano, através do rastreamento de novas espécies. Então a gente tem que estar investindo constantemente em pesquisa científica, isso tem que ser rastreado no ambiente o tempo todo, não pode esperar que comece a aparecer um monte de gente doente, dá para detectar isso antes. E que mais? A Organização Mundial de Saúde, ela fala também em 5 lições aprendidas do que ela já viu no mundo no enfrentamento da Covid, aí fazendo um comparativo entre os diversos países. Então ela extraiu disso 5 lições. Quais são elas? Liderança política faz diferença. Então a capacidade de ação imediata, de resposta dos líderes com ações rígidas e principalmente com informações adequadas, faz toda a diferença. Baseia só no que os governos fazem, mas também no que as pessoas podem fazer para se proteger umas às outras. Essa é uma segunda observação muito importante. Então, além do papel do governo,
tem o papel de cada cidadão em proteger a si mesmo e os outros. A terceira lição é o impacto que essa pandemia está causando, que vai muito além dos seus efeitos imediatos. Existem vários efeitos de ordem social e econômica, com empobrecimento e perda de emprego, por exemplo. As medidas atuais de reparação, elas não são preditivas, então a gente percebeu que houve uma demora de resposta e isso está trazendo grandes prejuízos, né? Isso fez com que a doença se alastrasse muito mais e matasse muito mais do que ela deveria. Poderíamos ter evitado muitas mortes se tomássemos medidas com mais rigidez e mais rapidez. E a quinta lição é que o retorno do investimento para a saúde é imenso, porque sai muito mais barato você prevenir de pegar infecções como a Covid-19 do que você tratar, até porque nós não temos ainda um tratamento capaz de combater o vírus. O que temos são tratamentos de suporte para manter a pessoa viva enquanto seu organismo tenta combater esse vírus. Então, o ideal é mesmo investir em prevenção e tratamento precoce. Isso custa muito mais barato para a sociedade do que investir depois que as pessoas já estão doentes, aí criando um monte de hospitais, um monte de leitos, gastando um monte de medicamentos, que a gente está até com falta de alguns medicamentos no mercado. Tudo isso poderia ser evitado se tivéssemos adotado medidas preventivas adequadamente. Por último, eu quero falar do maior desafio, que é combater o vírus da desinformação. Hoje nós temos diversos canais de comunicação, diversas mídias sociais, as informações atravessam o mundo rapidamente, inclusive informações de fontes duvidosas, informações falsas que têm interesses escusos por trás delas. Existem várias pessoas interessadas em difundir informações erradas para induzir comportamentos errados e que vão obter algum tipo de lucro, algum tipo de vantagem com isso, causando a morte de muita gente. Então tome cuidado, procure saber a fonte da informação. Não divulgue uma informação se você não tem certeza se aquele dado é seguro. Assim você vai estar contribuindo também para evitar o vírus da desinformação. Só para dar alguns exemplos do que é fake. O coronavírus só mata idosos. No começo se tinha essa impressão, então os jovens não estavam seguindo as medidas de proteção, porque achavam que não iriam pegar a doença. Então isso é mentira. Existem muitas pessoas jovens pegando a doença, inclusive nas suas formas mais graves. E mesmo que elas não peguem de forma grave, isso vai fazer com que o vírus circule na sociedade e continue infectando outras pessoas. Então é mentira pensar que o coronavírus só mata idoso. As máscaras não protegem contra a Covid. No começo houve aí uma campanha anti-máscara, semelhante ao que aconteceu há mais de 100 anos atrás. Lá com a cidade de São Francisco foi desastroso o resultado da Liga Anti-Máscara e hoje também está sendo desastroso. Chá de erva doce no combate à Covid-19. Isso é mentira. Quem divulgou essa notícia foi muito mal intencionado, porque isso não dá proteção nenhuma contra a Covid. O que dá proteção é máscara, distanciamento, isolamento social. Existe medicamento eficaz? Ainda não. Vira e mexe, saem notícias sensacionalistas. Desconfie de medicamentos milagrosos que surjam da noite para o dia, tá? Então, procure checar as informações para ter certeza. Ozonoterapia por via retal para combater o coronavírus. Eu acho que dispensa maiores comentários. Eu acho que foi uma fake news bem mal intencionada, caso alguém tenha tentado usar esse procedimento. O que você tem que fazer? Continuar se protegendo, mesmo que você esteja vacinado, porque ainda não temos certeza que a vacina protege plenamente contra as variantes, contra as mutações que esse vírus continua sofrendo enquanto ele está circulando. Quanto mais tempo ele ficar circulando, maiores as chances dele sofrer mutações e se tornar resistente às vacinas. Então, além de tomar vacina, você precisa continuar usando máscara, procurando manter o distanciamento. Então, continue se protegendo. Até o momento, é a melhor arma que nós temos e a contribuição de todos é fundamental para que essa pandemia acabe o quanto antes. Faça a sua parte. Espero que você tenha gostado dessas informações, que possa extrair essas lições para a sua vida, que possa compartilhar com outras pessoas. Não deixe de dar o seu like e se inscreva aqui no canal. Assim você continua recebendo informação sobre saúde e bem-estar.
Te vejo numa próxima.